Todo mundo sabe que exercício físico é fundamental para a saúde, mas muita gente não faz. Algumas pessoas por alguns motivos, outras por outros, mas existe muito a ideia de que a pessoa fora do padrão não faz exercícios por falta de vergonha na cara e não é bem isso. Hoje eu tô com uma convidada aqui no canal, você vê que a gente está com uma câmera diferente, é um vídeo em collab por videochamada com a Dani Germano do canal 021. Fala aí, Dani. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Dani, e falando assim rapidamente sobre a minha relação com a atividade física, foi um processo, assim, eu não posso falar que eu nunca tive essa relação, porque na verdade foi algo muito presente na minha vida desde sempre, mas eu passei por um processo de questionamento, eu cheguei a ficar longe por um pouco mais de um ano do meu esporte preferido, justamente por conta de uma cobrança que não vinha só de mim. Mas é isso, assim, eu acredito muito que o esporte muda a nossa vida e é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever, a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta-feira, trazendo assuntos que são muito importantes, conversas que são muito importantes para a comunidade LGBT, e prontos ou não, a gente precisa ter essa conversa. Se você tem um corpo fora do padrão, principalmente se você é gorda, se você é gordo, ou se você é LGBT, é muito provável que você tenha algum trauma de exercício físico que venha lá da época da aula de educação física na escola. Porque esse era um lugar, eu já fiz um vídeo sobre isso, que o bullying e opressões sobre o corpo e qualquer tipo de preconceito reinavam soltos. Então, com o tempo, depois de passar por tudo aquilo, a gente começa a fazer uma associação, né? Hora do exercício também é a hora em que as pessoas vão me perseguir. Tudo que acontecia na educação física a gente leva para academia, para qualquer momento de esporte, né? Então, pelo menos eu cheguei num ponto em que sempre que eu entrava numa academia, sempre que eu botava uma roupa para fazer ginástica, sempre que eu começava a fazer uma atividade física, eu me sentia em estado de muita vigilância, como se todo mundo estivesse não só me olhando, mas esperando eu fazer qualquer deslize para virar motivo de piada e perseguição de novo. A gente basicamente nasce e logo a gente é ensinado a se ver pelo olhar do outro, né? Então acaba que a gente cresce sempre preocupado com o que vão achar daquilo. Se você está assistindo esse vídeo, você com certeza tem aquela pessoa que você fala assim: ah, eu e fulana, eu e fulano, a gente se conhece só pelo olhar. E eu acho que isso deixa muito claro que a gente nasce, cresce e acaba que a gente desenvolve isso pelo resto da nossa vida, mas na verdade o que a gente tem que aprender e o que realmente a gente deve valorizar é a maneira com que a gente se olha. Eu acho que isso é a principal coisa e é algo que a gente tem que levar em todos os momentos da nossa vida, sabe? Seja na academia, seja quando a gente está correndo na rua e até mesmo para o trabalho. Eu acho que a maneira com que a gente se olha muda muito a nossa relação da gente lidar com todo o mundo, sabe? Tudo que a gente não tem controle. Então isso é muito importante. Eu tento todo dia fazer esse trabalho de confiar mais em mim, de me olhar, me entender, me conhecer. É um processo árduo, acho que cada um tem seu tempo também. Mas assim, eu já quero iniciar esse papo falando que isso é essencial. A gente sabe que o ser humano ele é um animal social, a gente precisa do outro, mas a gente também precisa de si mesmo. Mas Dani, me conta, você tem uma relação com o esporte, ela veio na sua vida depois ou você sempre teve essa relação? Na verdade, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, assim, desde pequena meus pais me incentivaram muito a praticar esporte. Então pode até parecer exagero, mas minha primeira aula de natação foi quando eu tinha 6 meses. E aí ali abriu, assim, um leque. Óbvio que eu nem lembro das minhas primeiras aulas de natação, eu não lembro nem dos primeiros esportes que eu pratiquei. Por exemplo, eu fiz aula de karatê, convidou para fazer uma aula experimental de nado sincronizado e acabou que algum tempo depois eu virei atleta de nado sincronizado. Então, assim, eu posso falar que o esporte é algo muito importante na minha vida. Eu não tenho um histórico de, sei lá, não fiz balé quando eu era pequena porque eu era gorda. Isso não aconteceu comigo. Na verdade, esse questionamento todo aconteceu quando, enfim, eu já era uma adulta, né, na verdade. E, bom, o que eu posso falar é que o esporte me fez viver as melhores experiências da minha vida, assim, com certeza. O esporte, pelo esporte, ele pode trazer muita coisa boa, mas as academias acabam se tornando um ambiente que não foca nisso. O esporte, a Dani vai poder falar melhor, ele pode trazer benefícios para a sua saúde mental, para a sua saúde física,
que coloca a questão de você emagrecer ou ficar musculosão ou qualquer outra coisa num segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E a academia acaba botando isso de preciso emagrecer, preciso ter o corpo X como o objetivo do exercício. Então, aquele espaço todo acaba tirando muito do objetivo do esporte e tudo vira uma grande guerra de ego, de quem tira a melhor foto, quem fica com o corpo mais próximo de determinado padrão. E aí, mudanças no corpo, elas podem acontecer, mas, por exemplo, uma pessoa que tem um biotipo, Dani é um pouco mais baixinha, ela nunca vai ser uma mulher alta. Então, se ela for fazer um exercício buscando ficar com 1,80 m, ela vai se frustrar e vai culpar o esporte por um negócio que botaram na cabeça dela. Então, a gente acaba botando no esporte uma coisa que não necessariamente ele vai fazer, ou que vai fazer num muito longo prazo, e a gente acaba deixando para lá ganhos que a gente pode ter desde, sei lá, da primeira aula que a gente fizer, da primeira hora de exercício físico que a gente fizer, a gente já tem ganhos. E a gente, às vezes, perde isso porque está focado na coisa errada. De todos os esportes que eu pratiquei, eu posso falar que a corrida foi onde eu me encontrei, assim. Só que aconteceu que depois de 4 anos praticando corrida, eu já tinha corrido 10 meias maratonas, eu estava começando a pensar em, de repente, correr uma maratona. Eu percebi que, na verdade, eu vivia a corrida só com um lado meio tóxico dela, sabe? Eu sempre estava muito preocupada a emagrecer, porque eu precisava emagrecer para atingir um padrão que a gente vai conversar, que é um padrão que, na verdade, é inalcançável. Mas eu precisava emagrecer também porque eu precisava correr mais rápido, eu precisava performar, sabe? E aí o que aconteceu foi que eu percebi que, cara, não dava para continuar assim, porque aquele lado todo prazeroso da corrida, o lado de me cuidar, eu costumo dizer que a corrida faz com que eu seja até uma pessoa mais criativa, faz com que eu consiga resolver problemas, assim, enquanto eu tô correndo ali, conversando comigo mesma, sabe? Pensando nas coisas que andam acontecendo na vida. E eu percebi que não dava mais para eu viver a corrida só pensando nesse lado performance, sabe? Então eu decidi parar de correr. Eu acabei ficando um pouco mais de 1 ano sem correr. Só que aí eu acho que por conta de sempre ter um esporte envolvido na minha vida, eu percebi que eu precisava de um esporte. E aí eu cismei de começar a fazer crossfit. E é muito engraçado, porque a galera que corre normalmente olha pra galera treinando crossfit meio assustada, né? Porque, enfim, é um treinamento completamente diferente, apesar de ter corrida no crossfit. Mas são esportes muito diferentes, assim. Mas, enfim, ainda assim eu decidi entrar no crossfit e foi muito louco. E eu acho muito louco, eu até concluí isso, assim, porque mostra que, de certa forma, eu também tinha um preconceito, sabe? Eu comecei a praticar crossfit e, cara, eu fui tão bem recebida, eu fui muito bem recebida pela galera que treinava comigo, pelos coaches, pelos donos do boxe que eu fazia crossfit. E, assim, isso fez com que eu me sentisse sempre em todos os treinos, mesmo que eu terminasse o treino morta no chão, eu sempre me sentia a mulher mais forte do mundo. Sempre, sempre. E eu tenho certeza de que eu só percebia isso porque tinha sempre alguém que, nossa, pegava o triplo de peso de mim, mas estava sempre ali me incentivando e falando para eu confiar em mim. Eu ouvi coisas no CrossFit que me fizeram virar a chave e perceber que tudo que eu sentia ali praticando CrossFit era o que eu sentia na corrida, só que, de certa forma, eu deixei um outro lado da corrida meio que me dominar, sabe? Então, depois que eu tive essa virada de entender que eu era a mulher mais forte do mundo no CrossFit, mas que eu também era a mulher mais forte do mundo correndo, eu percebi que eu voltava a correr. E, assim, acho que quem tá assistindo esse vídeo e corre vai entender que, cara, a corrida, o final de uma corrida, assim, faz com que a gente sinta coisas que é muito difícil conseguir sentir, por exemplo, pelo menos eu achei, era muito difícil eu conseguir sentir a mesma coisa depois que eu terminava de treinar CrossFit. E aí eu decidi voltar a correr, porque o CrossFit me mostrou que eu era boa o suficiente, que assim, o que importava mesmo era eu me sentir a mulher mais forte do mundo. Sem contar que, pra mim, assim, a corrida é o esporte mais democrático, sabe? Você precisa só de um tênis, ou talvez nem de um tênis. Na verdade, você precisa só ter vontade de correr, sabe? Você pode correr em qualquer lugar.
Agora, por exemplo, eu tenho corrido muito na rua e tenho fugido um pouco da ciclovia, mas assim, é muito isso, assim, correr, é claro que é difícil, vai ter aquele primeiro momento que você não vai conseguir sair correndo, você vai perceber que você não consegue correr nem 500 metros, mas ao pouco você vai entendendo o seu corpo e você vai correr. Então, assim, eu comecei a ter um professor fazendo meus treinos de corrida depois que eu já estava correndo há quase um ano, sabe? Foi bem quando eu percebi que eu precisava não. Foi bem quando eu percebi que eu queria muito correr a minha primeira meia maratona. E eu percebi que era importante eu ter um acompanhamento de um professor, alguém que realmente entendesse sobre isso, que conseguisse fazer umas planilhas de treino para mim. E foi muito importante. Só que assim, eu só percebi que eu precisava disso um ano depois correndo, sabe? E assim, hoje a galera tem celular, que tem aplicativos que conseguem falar quanto tempo você correu, quantos quilômetros você correu. Então, assim, eu ainda acredito que a corrida é um esporte muito democrático. É óbvio que depois de um momento a gente vai ter os olhos brilhando por um tênis super caro. Mas, assim, dá pra gente correr com um tênis de R$300, R$100. Dá pra gente correr só com o nosso celular, cronometrando o tempo. Dá pra gente correr só porque a gente tá afim de correr, sabe? E eu acho que isso é o mais incrível na corrida, assim. Ela é muito, realmente democrática. E, cara, tá aí pra quem quiser fazer, sabe? É claro que, enfim, a gente precisa sempre se preocupar em, de repente, ir ao médico antes pra ver se tá tudo funcionando direitinho no nosso corpo. Mas a corrida é isso, assim. É só você querer e você ir. Você não precisa ficar gastando um valor... Cara, CrossFit, pra mim, eu olhando quanto eu gastei, é um valor muito alto, sabe? E, assim, eu tenho noção de que nem todo mundo tem privilégio de gastar uma mensalidade de CrossFit, por exemplo, ou de academia, todo mês. Então, assim, ainda tem esse lado da corrida que é um lado muito agregador, sabe? E hoje a gente está vendo determinadas academias muito famosas que até tem um preço relativamente acessível, que é menos de R$100 por mês, que estão envolvidas em coisas que não são legais para a democracia do nosso país. E muita gente, quando eu faço post na Santa Share, acaba falando, mas é a academia mais barata, a academia mais perto. De fato, existem academias de bairro que são bem baratas, mais baratas do que essa academia em questão, mas você também pode correr. E assim, por mais que às vezes um tênis de R$50 a R$100 possa não estar na realidade de muita gente todo mês, mas em 2 meses que você pagaria aquela academia, você paga um tênis mais simples de R$100. 6 meses que você pagaria naquela academia, até um pouco menos, você paga um tênis mais de R$300. E você não necessariamente precisa começar uma corrida pensando em meia maratona. Isso é uma coisa mais da Dani, que é uma pessoa mais voltada para o esporte. Se você quer, para não ficar sedentário, para você oxigenar o corpo, porque exercício é uma coisa que evita dor no corpo, tem vários benefícios. E se você quiser, sei lá, correr 15 minutos por dia, você não precisa ter um tênis super caro. Você compra um tênis de R$100, ou como a Dani falou, um tênis mais acessível, e você só vai correr. Vê só se você não tem um problema que te impeça, mas vai, porque é muito mais barato. Você só precisa ter um lugar, às vezes uma rua mais calma no seu bairro, sabe? Se você morar perto de uma ciclovia, é legal, mas se você não mora, às vezes o bairro, uma rua assim, preferencialmente de asfalto, né, Dani? É uma rua mais tranquila para correr. Sim, com certeza. E aí, assim, eu acredito muito que a corrida é super acessível e eu gosto muito de ressaltar isso, de que a corrida faz com que a gente tenha experiências muito diferentes. Por exemplo, hoje eu fui correr numa trilha, porque eu acho que trilha normalmente já é um pouco de válvula de escape, né? Já é a gente fugir da correria da cidade, e nada mais justo do que conseguir fazer isso em meio a esse caos, né, que a gente tem vivido. Então eu saí 6 horas da manhã, fui correndo até uma trilha super perto aqui de casa. E, cara, eu corri, tipo, meia hora de trilha, tinha uma cachoeira no final do caminho, voltei correndo também. Óbvio que na trilha você tem que ter muito mais atenção, muito mais cuidado, porque tem galho até onde você não imagina. Mas, cara, é uma experiência muito diferente, sabe? É diferente de você, sei lá, pegar sua mochila e fazer uma trilha caminhando e chegar na cachoeira. Acho que quando você tá correndo e chega até a cachoeira, é como se fosse uma recompensa também de você estar ali, sabe? Então é isso, acho que a corrida também muda a nossa perspectiva das coisas, sabe? Dá pra gente ir correndo, sei lá, na lagoa, dá pra gente ir correndo até uma praia, dá pra gente ir correndo, comprar alguma coisa no mercado. Eu já cansei de ir em shopping correndo e voltava pra casa correndo também. Então, assim, óbvio que eu não posso falar que é como se fosse um meio de transporte, mas dá pra gente fazer muita coisa correndo, sabe? E acaba que
enfim, a gente enfia aquilo ali na rotina e muda muito a nossa realidade também. Tipo, às vezes eu tô correndo e eu nem percebi que eu tô correndo, sabe? Porque é uma coisa que fica tão na rotina que já fica muito natural. Então, acho que é isso. Ela é acessível, ela ainda pode te levar a lugares e levar de uma maneira tendo uma experiência totalmente diferente. Falando da minha experiência, na vida toda eu sempre fui muito, muito ruim de exercício. Eu começava na academia, durava 2 meses e saía. Aí vão dizer, você não estava motivado. É que motivação é uma coisa que invariavelmente acaba. Porque a minha motivação estava muito lá na frente. Eu sempre ia para academia pensando em emagrecer. Só que emagrecer não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E a sua motivação, ela acaba durando, isso é científico. Tem livros que falam sobre isso, livros sobre construção de hábito. A sua motivação, ela não vai durar até você ter o peso que você gostaria, ter as medidas que você gostaria. Então eu ia como uma obrigação. Eu não me divertia, achava chato, era difícil, e eu ia embora, não vi o resultado que eu queria ainda, e não era recompensador. Então, logo eu abria a mão daquilo, parava de ir. A gente sabe que, assim, a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, e eu me coloco, tá, nisso, elas têm uma baixa autoestima. Assim, é natural por conta de toda essa pressão estética que a gente sofre desde a hora que a gente nasce, sabe? Então, assim, acaba que por conta disso, muita gente acaba se relacionando consigo mesmo de uma maneira que, enfim, não posso dizer que é estranha, mas acaba lidando consigo de uma maneira que não é a que eu considero, tipo, válida, sabe? Então, assim, isso muda a maneira de você lidar com as outras pessoas também, de lidar, de repente, com problema, de lidar com, enfim, todas as esferas da vida. Isso tudo que você falou, Renan, eu acredito que tem muita ligação com a gente botar sempre no exercício, no esporte, uma conotação de preciso emagrecer, preciso ter mais músculos. Enquanto, na verdade, o que importa mesmo é a gente pensar que a gente está indo correr, que a gente está indo praticar um exercício, ou que, de repente, a gente decidiu que a academia é o que a gente gosta de fazer. Uhum. A gente vai na academia pensando que eu me exercito para ter mais saúde, para ter mais fôlego. E aí, assim, eu, pelo menos, não consigo me exercitar pensando em atingir alguma coisa. Assim, as minhas metas hoje são metas que eu coloco em quilômetros. Mas isso são coisas que vêm com o tempo, sabe? Não é nada do tipo, nossa, eu preciso correr 1 hora por dia porque eu quero emagrecer 10 quilos. Isso zero funciona comigo, sabe? Então, assim, eu me exercito para eu conseguir me relacionar comigo mesma, para eu fugir. Eu, na verdade, me exercito fugindo daquele corpo esteticamente bonito. E, assim, vai acontecer. Se você começar a levantar do sofá todos os dias e praticar um esporte, mesmo que sejam, como o Renan falou, 15 minutos por dia, o seu corpo vai mudar. Mas isso não tem que ser meta, tem que ser consequência, sabe? E hoje eu vejo o exercício físico como um ato de cuidado, para mim. É um ato de muito autocuidado e também de autoconhecimento. Eu, há pouco tempo, depois de ter passado por várias experiências de evitar exercício, desde que começou a quarentena, eu baixei e fiz uma assinatura de um aplicativo de exercícios. Eu paguei por 3 meses, acho que 60 e poucos reais, foi super barato. E comecei a fazer exercício em casa. Esse aplicativo botava uma série todos os dias, comprei um tapetinho de, sei lá, acho que 30 reais, então menos de 100 reais. Eu comprei o que eu precisava para fazer exercício por 3 meses. E aí eu me botei uma meta, justamente como a Dani falou, minha meta não era perder peso, não é ficar com um corpo X ou Y. A minha meta é criar um hábito de exercício, por todos os benefícios que o exercício traz. Porque eu estava com 30 anos, acabei de fazer 31, mas com 30 anos, eu estava acordando com dor nas costas, dormindo mal, estava com dificuldade de ficar subindo e descendo escada e depois ficava sem fôlego. Então não era legal isso para minha idade, sabe? Então eu comecei a fazer por isso e foram coisas que eu vi resultados muito rápido. E claro que tem dia que eu não estou muito afim de fazer, mas eu faço, mas tem dia que eu até me divirto fazendo. E o meu objetivo era, em 1 ano, em 2020, fazer 100 dias de exercício. Fazer exercício em 100 dias. E aí, isso em um livro que eu aprendi você quer fazer exercício 100 dias, não tá afim, faz 2 minutos. Porque geralmente a coisa mais difícil de fazer é começar. Então se você faz 2 minutos, é muito provável que você faça 5, que você faça 10. Às vezes você vai fazer só 2 e assim,
melhor do que fazer 0. E aí, resultado, eu comecei a fazer esse exercício, eu estava muito mal nessa meta dos 100 dias. Comecei em abril, ou maio, comecei em abril, maio. E eu tô quase batendo a meta. Acho que agosto agora, setembro no máximo, eu já bato os 100 dias. E isso tudo foi bem mais fácil do que eu achei que seria, porque eu não fiquei me cobrando de perder peso, de coisas que podem ser consequências, ou podem até não ser, porque depende muito de tipo físico, de metabolismo, de outras coisas. Mas eu tô sentindo efeitos bacanas no meu corpo de não ficar mais com dor por qualquer coisinha. Isso que você falou, Renan, é perfeito, assim. Eu acho que, na verdade, é uma escolha, sabe? É uma escolha fazer exercício pensando que, nossa, eu tô sentindo muita dor, eu vou fazer isso daqui porque eu acredito que vai melhorar e melhora, assim, é inevitável. Eu tento fazer pequenas escolhas por mim todos os dias e fazer exercício é a minha escolha, assim, preferida e é a que faz mais diferença na minha vida, sabe? É porque, assim, quando a gente entende que a gente tá fazendo exercício porque a gente ama o nosso corpo, ou seja, estou percebendo que não estou dormindo bem, estou percebendo que estou com um pouco mais de dor na coluna, vou fazer exercício para cuidar de mim. Quando a gente consegue ter essa virada de chave, cara, não tem como o exercício não ser prazeroso, não tem mesmo, assim. E acaba que você vai fazendo com gosto, e mesmo esses dias que de repente você não tá afim de treinar, você vai ver que mesmo fazendo só 2 minutos, vai mudar seu dia, sabe? Não tem jeito. Acho que o exercício ele é muito importante. Eu posso dizer que hoje é uma das coisas mais importantes que eu faço por mim, assim. E eu aprendi muito praticando exercício, principalmente sobre autoestima, principalmente sobre autocuidado, autoconhecimento. Eu posso dizer que eu me conheci muito praticando exercício. E, assim, não dá para eu abrir mão disso, sabe? A corrida hoje é extremamente importante para mim, porque eu entendo que ela é uma base, assim. Acabou que eu dei tanta importância para ela, eu consegui olhar com tanto carinho para aquilo, eu consegui entender que correr 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, é o meu momento de autocuidado, assim, mais importante do que um skincare, por exemplo. E depois que eu percebi isso, fez com que, cara, parasse de ser uma coisa de cobrança como uma obrigação e passou a ser só realmente uma das coisas que eu faço e que são mais importantes para mim, assim. Então, eu indico muito pra galera que, enfim, ainda não se encontrou no esporte. Acho que é muito importante você encontrar algo que você curta fazer, sabe? E aí é importante também você encontrar aquilo que você gosta muito de fazer e que você entenda que você faz aquilo porque é pra você, sabe? Não é pra ninguém. Você tá ali só se cuidando. E quando você consegue ter essa virada de chave de tipo, nossa, eu tô fazendo isso aqui porque é muito importante pra mim, porque faz muita diferença na minha vida, cara, não tem como você não ficar com vontade de fazer todos os dias, sabe? E se por acaso você frequenta algum lugar em que as pessoas te olham torto porque faz exercício, que é uma grande falta de fazer, que essa gente não paga suas contas e tinha que estar lá pensando na própria saúde, você pode ou ir com fone de ouvido e se desligar do mundo ouvindo música, se você é desse tipo, ou tentar ir com um amigo, com uma amiga. Claro que nesse momento o ideal é não ir numa academia, mas quando tudo voltar, ir com um amigo, com uma amiga, para vocês prestarem atenção no outro. Ou, como a Dani falou, vai correr, porque é um esporte que você está focado na rua, não vai ter tanta gente, até tem grupos de corrida, que a Dani pode falar melhor, tem grupos de corrida, e não vai ter muita gente te enchendo o saco, te olhando torto, vai ser um momento seu com você mesmo. Eu acho que assim, eu não gosto muito de academia, porque, enfim, acho que a corrida também tem outro lado bom, que é te botar ali pra, enfim, ver as coisas acontecendo na cidade, sabe? Meio natureza, uma coisa meio válvula de escape. Mas eu também vejo essa questão da academia muito problemática, assim. E, bom, eu ter percebido e com certa estranheza que a galera do CrossFit era muito legal comigo, acho que é uma consequência de tudo isso que você acabou de falar, sabe? Porque é muito difícil, assim, quando a gente fala de gordofobia, a gente não tá só falando, porque as pessoas me olham me julgando. Cara, você entra numa academia, a primeira coisa que tem é uma catraca ali que, cara, não é todo mundo que passa, sabe? Então, qual é a ligação de, tipo, nossa, a pessoa tá muito gorda, ela precisa ir pra academia, sendo que aquilo ali nem é pensado pra ela, sabe? Não é uma coisa inclusiva, assim. Eu acho que, assim, a corrida foi tão importante e é tão importante pra mim que eu aprendi a ligar aquele botão super importante do F pra não me magoar com esses julgamentos, sabe? É claro que às vezes acontecem coisas que me incomodam, mas, cara, eu sou muito maior do que isso, não vai afetar em nada na minha vida, e é bem isso, assim, pratico exercício pra mim. Se tem alguém que tá me olhando, me julgando ou não, dane-se. Mas, assim,
Foi até engraçado você falar... Engraçado não. Foi até bom você falar sobre isso, porque numa das últimas meia maratonas que eu tava correndo, eu tava subindo a Niemeyer, correndo, tava bem no início da prova, e aí um senhor falou assim pra mim, vai gordinha! E aquilo foi tão pejorativo, me fez tão mal, que eu queria terminar de descer a Niemeyer, pegar o metrô e ir pra casa, sabe? Só que acabou que eu concluí aquela prova da melhor maneira possível, de raiva daquela pessoa, porque, cara... Tipo, sabe, acho que assim, é muito difícil quando as pessoas olham umas para as outras e acham que elas podem falar alguma coisa sobre, enfim, aquela pessoa esteticamente, só que, cara, eu sou muito do tipo, o que importa pra mim mesmo é o brilho no olhar, eu me inspiro com quem tá começando a correr, com quem tá voltando a correr, com quem tem 1000 adversidades e consegue correr, sabe? Então, assim, acho que é isso. Vai acontecer isso, só que a partir do momento que a gente se conhece, a partir do momento que a gente consegue valorizar a nossa autoestima, não é que a gordofobia vai acabar, não é que esses julgamentos vão acabar, a gente só vai conseguir levar eles de uma maneira melhor, sabe? É meio que enfrentar o mundo com as nossas principais armas, que são o autoconhecimento, a autoestima, e, cara, é bem isso, assim. Eu sou uma outra pessoa depois que eu descobri o que é o amor próprio. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Siga a Dani no canal dela, vai ter o card aqui na tela, o canal 021. Dani, apresenta o seu canal pro pessoal, porque é um canal muito bacana, que mesmo que você não queira correr, esse canal pode te inspirar a ter uma vida mais saudável, a se preparar para ter uma vida mais do lado de fora quando tudo isso passar, e a se amar mais, a ter um amor maior pelo seu corpo, porque o seu corpo não fez nada para você desgostar dele. O seu corpo não tem culpa. Com certeza, falando um pouquinho e bem rápido do canal 021, eu decidi criar ele justamente quando eu percebi que eu era a mulher mais forte do mundo em todos os sentidos da vida, e eu percebi o quanto era bacana eu compartilhar isso com as pessoas e fazer com que elas entendessem a importância delas no mundo também, sabe? Eu acho que às vezes pode até parecer um certo exagero falar isso, mas, cara, é muito isso, assim, de verdade, é o que eu acredito. Então, lá no canal 021, eu tô compartilhando esse meu processo de volta na corrida, e eu tô criando um canal no Telegram agora pra gente conseguir conversar e trocar ideias sobre quem tá voltando a correr, quem decidiu começar a correr, pra um ajudar o outro, porque eu acredito muito nisso, assim. Não é fácil a gente começar a correr, não é fácil a gente voltar a correr, mas eu tenho certeza de que quando a gente junta uma galerona, uma incentivando a outra, isso faz muita diferença. Então, se você gostou desse papo, se você tem vontade de correr ou, de repente, de começar a praticar um exercício, levando em consideração tudo isso que a gente colocou aqui nesse vídeo, por favor, se inscreve no meu canal. E eu quero saber da sua história também, tá? Não quero ficar conversando sozinha lá no canal, não. Aproveita, já entra lá, comenta, fala que você veio por esse vídeo e me conta aí sua história em relação à corrida, em relação ao esporte. Tenho certeza de que a gente vai conseguir fazer uma troca muito bacana. Obrigada, Renan, pelo convite. Adorei ficar esse pouquinho de tempo com você, principalmente no meio de uma quarentena. Acho que é muito importante a gente conseguir ter essa troca e conversar um pouquinho. Obrigada. Eu que agradeço, querido. E você que está assistindo esse vídeo e gostou desse papo e acha que algum amigo, alguma amiga está precisando ouvir para, de repente, repensar a relação com o esporte, com o corpo, compartilhe o link desse vídeo. Essa pessoa vai adorar entrar nessa conversa com a gente. Então não deixa de se inscrever no canal da Dani e de se inscrever e deixar seu like aqui também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!